economia na real e ponto os fatos que precificaram o mercado brasileiro e o mercado internacional nessa semana, que tinha tudo para ser uma semana calma, com feriado na quarta-feira e com a única emoção na decisão de política monetária dos Estados Unidos. Mas não foi isso que aconteceu, não. Foi uma semana cheia de novidades. Qual foi a maior novidade? Em pleno feriado, exatamente no dia da reunião de política monetária dos Estados Unidos, o destaque não foi a reunião de política monetária, mas a decisão da Moody's, uma das 3 maiores agências de classificação de risco do mundo, que de repente, não mais que de repente, decidiu melhorar a perspectiva da nota de crédito do Brasil, de estável para positiva. A nota não mudou, continua no Ba2, mas a perspectiva positiva indica que se os progressos que a Moody's enxergou forem mantidos, na próxima avaliação a nota do Brasil poderá ser aumentada, melhorada. Aí a nota. E foi uma comemoração. O governo se aproveitou disso. Fernando Haddad não coube em si de tanta felicidade. E falou e bradou para todos os cantos, aproveitando aí para fazer uma média política, já que o governo de Lula está precisando de uma média, principalmente com o Congresso. Haddad disse que foi um trabalho conjunto dos 3 poderes que só olham para o bem-estar do país e da população que permitiu esse reconhecimento de melhoria na nota de risco do Brasil. Só que aqui no Brasil, nenhum economista, nem eu, nem Maílson da Nóbrega, ninguém, a gente, medita aí, Chico, nem eu, nem Maílson da Nóbrega, ninguém esperava uma decisão dessa exatamente quando o Brasil está, ele mesmo, piorando o risco dele, ao mexer nas metas fiscais. Isso aconteceu na semana passada, a bolsa havia caído, o dólar subido e os juros subido também. A perspectiva da taxa Selic terminal estava aí em torno de 10. A bolsa caiu para 124 mil pontos e o dólar foi a 5,20. E o que aconteceu nesses últimos 2 dias, depois do feriado? A bolsa bombou, foi para 128 mil pontos, o dólar caiu para R$ 5,06, fechou no menor nível desde 9 de abril, os juros futuros caíram, e foi festa na floresta, acompanhando também o bom humor das bolsas americanas e do mercado internacional, que comemorou a decisão de política monetária dos Estados Unidos em manter os juros inalterados, com o comentário de Jerome Powell, que não vê nenhuma possibilidade de aumentar os juros da terra de Tio Sam. E quando veio o payroll, que saiu na sexta-feira, o payroll ajudou a melhorar ainda mais o clima de tomada de risco. A geração de empregos formais no mês passado nos Estados Unidos veio abaixo da expectativa dos mais otimistas. Veio em 175 mil novas vagas, quando a expectativa era de no mínimo 243 mil. Jerome Powell, na quarta-feira, quando da decisão de política monetária, ele deu a costumeira entrevista e disse que se o mercado de trabalho moderasse, ele enxergava a possibilidade de corte nos juros. Foi a dica que o mercado precisava na sexta-feira para tomar risco. As bolsas americanas subiram mais de 1%, o índice Bovespa foi junto, o dólar despencou e foi uma festa. Isso porque agora as apostas são de que nos Estados Unidos o corte de juros pode ser de até 0,5 ponto. Até terça-feira, antes da reunião de política monetária, e até quinta-feira, antes da divulgação do payroll, esperava-se um corte de no máximo 0,25, e muita gente apostando que não haveria corte nenhum esse ano. Então, gente, o clima mudou e foi isso que aconteceu nessa semana. Aqui no Brasil, a gente tem que chamar a atenção para o nosso mercado de trabalho resiliente, forte, com os números da PNAD contínua. No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego de 7,9%, foi a menor desde 2014, e o CAGED comprovou esse bom momento do mercado de trabalho brasileiro.
foram gerados 244.315 empregos com carteira assinada, com destaque muito positivo, de novo, para o setor de serviços, que gerou 148.722 novas vagas com carteira assinada, dessas 244 mil que foram geradas. Minas Gerais chama atenção, só perde para São Paulo e tem gerado um número significativo de novos postos de trabalho. Eu quero chamar a atenção porque geralmente Minas é 10% do Brasil. São Paulo gerou 76.941 novos postos de trabalho e Minas 40.796. Então deveria gerar em torno de 24. O governo Zema realmente está atraindo investimentos e ele vem cumprindo aquela promessa de campanha. Ele disse que ao final desse segundo mandato dele, só não trabalharia de carteira assinada em Minas quem não quisesse. E eu concordo com Zema, porque se não houvesse esse incentivo à não contratação, ou seja, se não houvesse tanta distribuição de auxílios, auxílio isso, auxílio aquilo, nós teríamos o brasileiro mais propenso a aceitar o primeiro emprego, aquele que paga até mais ou menos 2 salários. E o que a gente vê é que o brasileiro prefere ficar à toa, ser empresário dele mesmo e ficar vivendo de bolsas. Nos grandes centros urbanos, o que a gente tem visto é que nós temos bolsa e assalto, né? Então, o cara pega a bolsa, aí na hora que acaba a bolsa, rouba um celular aqui, um celular ali, e infelizmente é isso que tem acontecido. Bom, o que mais que a gente tem para falar? Basicamente, nessa semana, foram esses os principais fatos. Mas coloquem os pés bem no chão, vamos ser racionais, porque a volatilidade deve persistir. Não estamos no mundo de Alice, não estamos no país das maravilhas, pelo contrário. A mudança das metas fiscais acendeu uma luz amarela que a Moody's não enxergou, mas o Brasil não mudou. Mudou a percepção da Moody's em relação ao país. Mas os economistas brasileiros, na sua grande maioria, na qual eu me incluo, nós não estamos vendo essa capacidade do Brasil em estabilizar e diminuir a sua dívida. Pelo contrário, estamos enxergando uma fome de arrecadar e uma fome cada vez maior em gastar sem respeitar a responsabilidade fiscal.